Oi pessoal, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Se você já me acompanha, muito obrigado. Já peço pra você se inscrever aqui no canal, deixar o like no vídeo. Me siga no meu Instagram, que é LeideSans_oficial. Porque muita gente que é inscrita aqui no canal não me segue no meu Instagram. Então me siga lá no meu Instagram, porque tudo eu posto primeiro lá pra poder postar aqui, tá certo? Então me siga no meu Instagram, que é sempre o primeiro link aqui dos comentários e também na descrição dos vídeos. Como vocês leram aí no título e também eu creio que na capa, sim, não é clickbait, tá? Sim, grávida aos 13 anos e morando junto aos 13 anos. Então, pra você entender tudo desse vídeo, você tem que assistir esse vídeo até o final pra você entender tudo, pra você não ficar perdido em partes e ficar comentando: ah, Leide, eu não entendi, não entendi, não entendi. Então, assista esse vídeo até o final pra você entender tudo. Então, aos 13 anos de idade, a minha mãe, ela morava com meu pai, com o pai dela e com a mãe dela, claro. Porém, o meu avô era alcoólatra. E com 13 anos de idade, ele queria que a minha mãe casasse com um amigo dele que também era alcoólatra. E ele judiava muito da minha mãe. Ele não queria que a minha mãe tivesse nascido por ser mulher. Quando a minha mãe nasceu, que ele soube que a minha mãe era mulher, ele não queria. Ele desejou que a minha mãe tivesse morrido. E ele queria porque queria que a minha mãe casasse com esse amigo dele que era alcoólatra. Porém, a minha mãe já ter sofrido tanto na mão dele. A minha mãe já ter sofrido tanto. A minha mãe ficava trancada, a minha mãe não podia sair pra lugar nenhum. A minha mãe não poderia usar a roupa que ela quisesse. Tinha que ser a roupa arrastando no chão. Até calcinha ela não podia usar, tinha que ser aqueles calçolona mesmo, de idoso. Aí não é porque era algum tempo atrás, não. Era porque a minha avó falou que ele era muito rigoroso com ela. Então, com 13 anos de idade, a minha mãe, ela conheceu um homem. Esse homem já era um pouco assim mais velho que ela. Não tanto, mas era um pouco mais velho que ela. E esse homem queria casar com a minha mãe. Porém, o meu avô não queria, porque queria que ela casasse com esse amigo dele, alcoólatra. Meu avô também era alcoólatra, como eu já falei pra você, ele bebia muito, muito mesmo. Tinha dia dele uma sexta-feira pra rua, porque aqui a feira era dia de sexta-feira, a feira popular mesmo era dia de sexta. Ele saía na sexta-feira, vinha chegar na segunda-feira bêbado, passava esses 3 dias bebendo. E aí ele queria que minha mãe casasse com esse homem alcoólatra, porém a minha mãe não queria, porque já havia sofrido a infância toda e continuava sofrendo por ter um pai alcoólatra, ainda casar com alcoólatra, né? E aí ela conheceu esse rapaz, esse homem, e esse homem queria casar com ela, porém meu avô não quis. E aí então, passaram-se alguns dias, a minha mãe resolveu fugir com esse homem, com o apoio da minha avó. Porque a minha avó, vendo todo o sofrimento da filha, resolveu apoiar que ela fugisse não, mas fosse morar com ele. Não foi fugir, mas foi morar com ele com o apoio dela. Ela foi morar com ele em um povoadinho. Aqui onde a gente mora, eu não vou dizer que é uma cidade, a minha mãe continua morando no mesmo lugar, na zona rural, e a minha avó também. Eu moro em uma cidade, vamos dizer que cidade, é a mesma coisa de ser um povoado, porque não tem banco, tem nada. Então é uma coisa de ser um povoado. E aí minha mãe morava em um povoado, ela foi morar em outro povoado chamado Rocinha, que é daqui da nossa cidade. Ela foi morar lá com esse homem. E aí ela teve o primeiro filho dela com 13 anos, que é o meu irmão mais velho, né? Com 13 anos de idade ela teve o meu irmão. Com 14 ela teve o segundo, com 15 o terceiro e com 16 ela teve o quarto filho. Ou seja, com 16 anos ela tinha 4 filhos já para cuidar. E aí esse homem, depois de estar casado com ela 4 anos, ele começou a beber e agredir minha mãe. Começou a beber e agredir. E trazia outras mulheres pra frente da minha mãe, ficava com outras mulheres na frente da minha mãe. Meu tio se revoltou com aquilo e pegou e levou minha irmã pra casa do meu avô de novo. Porém, o meu avô não quis saber nem da filha nem dos netos. Aí a minha mãe pegou e foi morar em um hospital abandonado que tem aqui na minha cidade, que se chama Hospital Velho. É um hospital totalmente abandonado. Qualquer dia que eu passar por lá, eu vou filmar pra vocês e mostrar onde que ela morava. E aí a minha mãe
morava nesse hospital abandonado, que não tinha energia, não tinha água, não tinha absolutamente nada. Minha mãe tinha que buscar água na cabeça para dar banho nos meninos, tinha que ser no candeeiro na vela para dormir. E aí a minha mãe, morando nesse hospital abandonado, né, nesse quartinho velho, com 4 filhos, a minha mãe trabalhava fazendo faxina nas casas para ganhar aquelas manteigueirinhas, aquelas potinhos de margarina, de comida, de resto de comida que sobrava do almoço, ou do café da manhã, ou da janta, que ela trazia para os filhos, para alimentar os filhos, porque não tinha comida em casa. Então, na maioria das vezes, era farinha com sebo. Sebo o que é? Daquela gordura que as pessoas tiram dos animais quando matam para fazer sabão, óleo, essas coisas. Então, o alimento era farinha com óleo, com sebo, né, com gordura de animal, ou então resto de comida. Por muitas vezes, o alimento foi restos de lavagem. Gente, a lavagem é aqueles restos de comida. Sabe? Que a gente vai colocando no balde pra doar pra alguém, pra dar pra porco. Então, a maioria das vezes, calma que eu vou, os meninos estão fazendo. Então, minha mãe catava, né, algumas partes dos alimentos que estavam bons, tipo tomate e tal. E ali, as crianças se alimentavam com aqueles restos de comida. E aí, a minha mãe conheceu um homem. Com esse homem, ela casou e teve mais 2 filhos. Porém, esse homem acabou fazendo a mesma coisa. Ela teve 2 filhos com ele, agora ficaram 6 filhos, no caso. Ficaram 6 filhos, a minha mãe com 18 anos, se eu não me engano, 18, 19 anos de idade, a minha mãe tinha, e com 6 filhos para cuidar. E aí, esse homem tentou matar minha mãe. Esse homem tentou matar minha mãe porque ele, na verdade, casou com uma outra mulher, estando casado com a minha mãe. Ele queria ficar com as 2 mulheres. E aí, essa mulher acabou descobrindo que ele tinha minha mãe, que tinha 2 filhos. E ela veio atrás da minha mãe pra bater na minha mãe. E ele acabou defendendo ela. E aí, ele tentou matar minha mãe pra ficar com uma outra mulher. Acabou que a minha mãe teve que voltar para morar no mesmo lugar, porque ela tinha ido morar junto com ele, né, com os 4 filhos, que agora são 6, voltou para morar no mesmo lugar que morava antes, né, que é o hospital velho, abandonado, um hospital abandonado, e ela veio para morar naquele hospital. E aí, morando naquele hospital, ela acabou conhecendo meu pai, isso muito tempo depois, algum tempo depois já. A minha mãe tinha que fazer faxina, tinha que carregar lenha na cabeça para poder alimentar os filhos. Ela vendia lenha para poder comprar alguma comida, alguma coisa para poder alimentar os filhos, né? Aí a minha mãe acabou conhecendo meu pai e casou com ele. Antes de minha mãe conhecer meu pai, eu já contei para vocês, a cama que a minha mãe dormia era, eu não sei se vocês vão conhecer o nome, né? A planta é pau de rato. Se dá uma pesquisadinha aqui no Google, a cama da minha mãe era as folhas dessa árvore, né? Pau de rato, que é aqui no Nordeste. Ela fazia, né, botava um monte de folha e cobria com um pano que tinha lá, né? Que ela tinha, uma coberta que ela tinha, e ali todo mundo dormia. Não tinha cama. A bolsa era uma sacola de mercado mesmo, para levar caderno e tudo. E aí foi quando a minha mãe acabou conhecendo meu pai e ela, por medo, não queria mais se relacionar, né? Porque já tinha acontecido 2 vezes, 3, 4 vezes ia acontecer, né? E aí ela ficou trabalhando com meu pai, trabalhava fora, né? Lavando roupa para os outros, fazendo faxina. E começou a trabalhar para o meu pai também. Na época, meu pai tinha separado também e estava morando próximo a esse hospital abandonado. Era um lugar que se chama Oficina, que minha mãe mora lá até hoje, já são mais de 20 anos, minha mãe ainda mora lá, com meu pai. E aí, meu pai morava nessa oficina, porém um quartinho só, um quartinho que cabia mal uma cama. Meu pai era guarda lá nessa oficina, e aí minha mãe começou a trabalhar pra ele. Ele viu que minha mãe tinha alguns filhos e que precisava trabalhar, então ele chamou a minha mãe pra trabalhar.
Então, minha mãe trabalhava pra ele lavando as roupas, arrumando a casa dele. E aí, algum tempo depois, ele começou a ajudar minha mãe. E aí, a minha mãe trabalhava pro meu pai, né? E ele começou a ajudar a minha mãe por dó, porque a minha mãe trabalhava muito e não tinha nada dentro de casa. O guarda-roupa que a minha mãe tinha era caixa de papelão para colocar as roupas de todo mundo. E aí ele começou a ajudar minha mãe, né, a trazer alimentos, a comprar alimentos para minha mãe, para as crianças, pra gente, na verdade, né, para minha mãe, para os filhos e tal. E aí, algum tempo depois, acabou que a minha mãe casou com ele. E aí, hoje a minha mãe tem 10 filhos, né? Já fazem 12 anos que a minha mãe não pode mais ter filho. Ela ligou, né? Operou, fez a laqueadura para não ter mais filhos. Porém, mesmo estando casada com ele, a minha mãe continuou passando alguns apertos, algumas dificuldades. Como assim? Não tinha água encanada lá onde a gente mora, né? Onde a minha mãe mora. Então, a gente tinha que carregar água na cabeça, né? Com balde, aqueles baldão, né? A gente acordava cedinho pra encher uma caixa dessas azul e colocar em cima do banheiro. Era no chão, porque antes não tinha água encanada, né? Aí tinha que acordar cedinho, encher uma caixa enorme, carregando água, subindo e descendo ladeira. Passava ônibus de escola, todo mundo rindo da gente, porque a gente tava carregando água. E tinha dia da gente ir pro colégio, que a gente estudava à tarde, né? A gente tinha que estar no ponto do ônibus meio-dia, que era o horário que o carro passava, o ônibus. Então, a gente passava de manhã, eram umas 6 e pouca da manhã, a gente começava a carregar água. Para umas 10 horas, 11 horas, a gente ter terminado. E quando fosse umas 11 e pouca, a gente ia tomar banho para se arrumar. E quando era meio-dia, a gente já tinha que estar no ponto. Muitas vezes a gente já foi pro colégio sem nem almoçar. A minha irmã chegou a desmaiar na rua 2 vezes por fome, por não dar tempo de almoçar, né? E não tomar café. Muitas vezes a gente não tomava café. E ela acabou desmaiando na rua 2 vezes já por conta disso. Também sempre foi fogo a lenha na casa da minha mãe. Sempre foi fogo a lenha. E aí a gente tinha que ir para um mato retado. A gente tinha que ir para tirar madeira, pau, né, para poder fazer fogo em casa, para fazer comida. A gente tinha que trazer uma carroça cheia. Acho que vocês devem saber o que é uma carroça, né? Aqueles reboquezinhos que botam no carro, a gente conhece como carroça. Então, muitas vezes a gente tinha que acordar cedo, carregar água e daí tirar linha. Então, era isso. A nossa vida, né, até um tempinho atrás era assim ainda. A minha mãe morava com o meu pai em uma casa de barco de madeira, que foi eles mesmos que fizeram. Porque como meu pai morava em um quartinho, esse quartinho não dava para todo mundo morar. Aí então eles fizeram um barraquinho de madeira, de pau mesmo, de agaroba. E a gente morava dentro desse quartinho de pau de agaroba, né? Um bom tempo a gente morou. Não era cimentado, não era nada, gente. Tinha muita cobra, muito inseto. Aí, gente, acabava que a gente morava nesse lugar mesmo. E aos poucos o pai foi ajeitando, meu pai foi ajeitando. Hoje não tá aquelas maravilhas, mas dá pra morar. Onde eles moram não é dele, como eu já falei. É território do DENOX. DENOX é órgão federal, tá? Então não é deles. Lá eles moram no trabalho do meu pai. No caso, meu pai é segurança lá, é guarda. E eles moram lá no trabalho do meu pai. Então não é deles. Mesmo eles morando esse tempo todo, não é deles lá. Olha, chocolate, tá? Bolacha de chocolate. Mesmo eles morando esse tempo todo lá, há mais de 20 anos eles moram lá. Mas não é dele. Não é deles a casa, né, que eles moram. O terreno não é do DENOX, né, que é órgão federal, não sei como é. Mas sei que é da justiça, né, não é deles, tá? Então, gente, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal, me siga no meu Instagram, que é @LadyHans_oficial. Beijo, tchau, fica com Deus, até o próximo vídeo. Se vocês quiserem que eu conte mais histórias para nossas vidas, você deixa aqui nos comentários alguma curiosidade que você quer saber, que eu vou fazer um vídeo sim explicando pra vocês, tá certo? Tchau, até o próximo vídeo.